Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos acordados, sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Myron Angel, eu sou ator, artista, escritor, palhaço. Sou homem, pardo. Hoje eu estou de camisas listradas, calça branca. Eu uso óculos e tenho o cabelo encaracolado preto. É um prazer estar aqui mediando essa mesa temática com os meus queridos escritores, ilustradores. A mesa temática é a arte de ilustrar livros e encantar leitores, com a Luciana Olivier, o Léo Calix e o Tom Lima. Gostaria que vocês se apresentassem e fizessem uma autodescrição breve. Boa tarde, eu sou o Tom, eu sou um homem de 53 anos, eu sou um homem de 1,80 m, eu sou um homem quase alto, eu sou quase moreno, mas tenho muitas tatuagens, uso barba, ela já está branca, e eu sou, dentro desse campo das artes, eu sou ilustrador, sou desenhista, né, naturalmente, e uso o grafite, a tatuagem e outros discursos visuais, principalmente de street art, né, de arte urbana, para me comunicar. E, vez ou outra, naturalmente, tenho a feliz oportunidade de usar esse trabalho nas páginas das palavras das pessoas. Olá, boa tarde. Eu sou a Luciana Olivier. Eu sou uma mulher de 57 anos. Eu hoje estou vestida com um macacão verde claro, um sapato verde escuro, uma camisa branca por baixo. Eu tenho pele branca, olhos azuis. Meu cabelo é cacheado, na altura dos ombros, e ele costuma estar bem bagunçado. Eu, na verdade, minha formação é odontologia, nada a ver com arte. Eu me formei e trabalhei com odontologia a vida toda. E, quando eu tinha em torno de 50 anos, eu resgatei a arte, que eu trago desde criança comigo, e, a partir disso, eu passei a fazer lettering e senti falta de ilustrações nos meus letterings. Aí, comecei a fazer desenhinhos, aqueles desenhinhos que eu fazia quando eu era criança. E aí, despertou aquela paixão. E eu comecei a postar e fizeram sucesso, junto com as escritas, as frases que eu fazia. E eu tive a felicidade de ser chamada para ilustrar 2 livros infantis. Os 2 de escritoras independentes, mas muito interessantes. E aí foi quando eu estudei e aprendi a arte da ilustração, que, para mim, foi um mundo novo e encantador. E hoje eu não consigo me ver longe dele. Então, para mim, a arte ela é um hobby. Às vezes ela é um hobby remunerado, mas é uma coisa que eu não consigo viver mais sem. Galera, primeiramente, boa tarde. É um prazer gigantesco estar com todos vocês aqui. Ver uma galera tão jovem, interessada em arte, em literatura. Meu nome é Léo Calix. Eu sou um homem de 43 anos de idade. Eu tenho 1,75 de altura. Sou um cara que tem um corpo atlético. Eu gosto de praticar esportes de aventura. Eu sou cabeludo, bem cabeludo. Meu cabelo é muito grande. Eu tenho uma barba bem grande também. Hoje eu estou usando uma trança e estou usando um visual que me remete à década de 90. Quando eu tinha os meus 13 anos de idade, eu me vestia assim.
E a Lu me surpreendeu, eu não sabia disso. Eu venho da área odontológica também. Eu trabalhei com prótese dental por 26 anos. E, de repente, me deu vontade de mudar completamente a minha vida. Eu fiz um desenho, levei para um jornalista, amigo meu, escritor, mostrei para ele. Perguntei, né, o Domingos Antunes, perguntei para ele se dava para trabalhar com isso. Ele se surpreendeu, falou que dava. Me apresentou o França, o Luiz Humberto França. A gente lançou, até agora, 2 livros juntos. O primeiro livro que eu fiz com o França, ele ganhou um concurso, foi traduzido para o espanhol e lançado na Argentina. O segundo livro, é um livro infantil, me colocou no FLI Araxá, ano passado, né, num debate com o França, muito legal. E esse mesmo livro, né, esse ano ele virou um curta-metragem, que a gente vai lançar ele aqui também no FLI, na sexta-feira. Inclusive, estão todos convidados. E me colocou aqui novamente. Eu estou muito feliz. Eu tenho 2 anos e meio que eu sou ilustrador, então, para mim, é uma honra estar aqui com grandes nomes. São pessoas, sabe, artistas incríveis. Eu conheço o trabalho do Tom já há muitos anos, né? A Lu eu estou conhecendo ela agora, mas já dei uma stalkeadazinha no Instagram dela. É incrível a arte. Estou muito feliz, né? Meu pai está aqui também hoje, comigo, podendo me assistir aos 83 anos de idade. E ele é o pilar disso tudo. Ele foi a base da minha transformação de vida. É isso. Aos 40 anos de idade, eu decidi que queria mudar completamente a minha vida e hoje estou aqui, ilustrador, né? Grato e feliz. Maravilha, muito bom. Coincidências, encontros, né? Sintonia, coisa linda. Para a gente continuar a conversa, o Tom, né, já tem uma caminhada longa aí, né, na questão da arte urbana, desenvolvendo esse seu traço, essa sua estética. A Lu, desde criança, né, já experimentando ali, mas também encontrou agora o seu caminho, a sua estética. Léo falou que tem só 2 anos, né? Então, assim, o pessoal também aqui, jovem, às vezes desenha, às vezes tem alguma perspectiva disso. Eu queria que vocês comentassem um pouco como que é esse caminho de encontrar esse traço, né? O que a gente chama de encontrar a voz expressiva, encontrar essa forma estética de se expressar. Como que foi isso para vocês? Myron, eu estou me descobrindo ainda, sabe? Eu tenho pouquíssimo tempo. Eu entrei no mundo da ilustração através da arte digital, né, que nos permite experimentar livremente, sabe? Através de um equipamento digital, eu tenho inúmeros pincéis, todas as cores, todas as texturas que eu consegui imaginar, sabe? E eu ainda não tenho um traço definido, sabe? Eu tenho estudado muitos artistas nacionais, internacionais, e estou ainda construindo a minha identidade. Para você, a tecnologia, então, foi um facilitador dessa estética, desse ato de se expressar através da ilustração? Muito, 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 sabe? Depois que você tem o equipamento, o mundo se abre, sabe? Eu tenho disponível todas as cores, todos os tipos de pincéis, todas as texturas, mas alguma coisa no meu coração está me levando para o tradicional. Eu tenho voltado a desenhar no papel, estou começando a experimentar um pouquinho de aquarela, quero comprar uma tinta acrílica, tatuei a minha esposa, sabe? Então, assim, eu quero experimentar o máximo possível que eu puder na arte. Maravilha. E você, Elô? Então, eu penso que o traço é uma construção. Então, você nunca vai ter o mesmo traço. Eu vejo que, como eu comecei com o lettering, minha paixão eram as brush pens. Na verdade, eu sou apaixonada por elas até hoje. E elas me resgatam a cada vez que eu sinto que
eu estou ficando sem inspiração, que eu estou num bloqueio criativo, eu volto para a minha brush pen, agora não só para escrever, mas também para colorir, para desenhar com elas. Ultimamente, eu tenho trabalhado muito mais com arte digital. Eu concordo plenamente com o Léo que a arte digital ela nos possibilita tudo. Ela é um meio que você tem acesso a qualquer fundo de tela, você tem um fundo de papel, um fundo de tela, um fundo que pode simular uma parede, você tem qualquer tipo de fundo para começar, e depois todos os tipos de tintas e de meios para fazer aquele traço. Então, ou a sua ilustração, ou sua arte. Aí, o que acontece, para mim, é assim, que no lettering, eu me sinto muito firme no meu traço. Eu sei, eu acho até engraçado, porque eu tenho pessoas que me mandam mensagem direta no Instagram e falam assim, olha, eu achei esse post em tal lugar e esse post é seu, porque é o seu traço, não é? E eu olho e sempre é. Aí, assim, então, isso eu já tenho aquilo que é meu, mas não na ilustração. Na ilustração, eu gosto de experimentar. E eu ouvi uma coisa muito interessante de um publicitário que me ajudou muito na minha vida, no começo da minha vida de ilustradora e de artista, né? Que eu cheguei para ele e falei, eu não tenho estilo. Eu sou muito preocupada porque eu não tenho um estilo meu. Ele falou, não tem problema nenhum. Você pode ir construindo seu estilo ao longo do tempo. E isso foi muito libertador. Então, muito legal. Descobrindo, né? Dentro do processo e descobrindo isso. Exatamente, Maravilha. é isso aí. Que lindo. Vamos lá, Tom. Para você, como foi isso? Bom, a princípio, eu gostaria de dizer que uma coisa que eu acho bastante importante é compreender que todo o processo da arte visual é fundamentalmente uma forma de comunicação. E que isso pode encontrar parâmetros na história, pode encontrar parâmetros na vivência individual. E dito isso, eu me lembro de uma fala do Maurício de Souza, e ele dizia o seguinte, que todo mundo sabe desenhar, né? E que, na verdade, o que nós talvez não saibamos é que isso é uma forma de comunicabilidade, que está, inclusive, no campo do trivial, né? Quando a gente pensa nas convenções sobre valores e conceitos, né? Quem disse que o A vale A, né? Quem disse que o B vale B, são desenhos também. Então, na verdade, eu acho que o primeiro elemento que eu gostaria de falar, para falar sobre a minha opinião a respeito do meu traço, é sobre esse despertar, né? Porque aí a gente passa a ter dois papéis, né? O de quem comunica e o de quem, de alguma forma, absorve essa comunicação. E aí a gente está submetido a uma série de convenções, né? Então, quando a gente começa a pensar nessa construção, tem que ir lá no campo da garatuja, né, das crianças, né? Quando elas vão construindo esse dialeto de pertencimento sociocultural a partir do reconhecimento do outro e de si, quando ele começa a criar uma série de representações. Então, eu costumo dizer que essa coisa do traço ela está em todo mundo, de certa forma, e de alguma maneira. Mas algumas circunstâncias levam as pessoas a fazerem desse contexto esse elemento, né, de comunicação pessoal, individual e coletivo, já que é comunicação, uma forma de fala maior, talvez, que outras tantas. Alguns estudos revelam que algumas crianças costumam usar a potencialização dessa comunicação por perda familiar significativa na primeira infância, por exemplo. Eu já fiz esse teste em aulas de desenho, e encontrei, principalmente em trabalhos em comunidade, esse tipo de realidade. Então, pensar no traço como uma perspectiva sofisticada de comunicação, né, que vai nascer do nada, sabe? Na minha opinião,
pode ser perigoso e nos levar, inclusive, né, a absorver a comunicabilidade do alheio, o que também é fundamental no processo de construção. Então, eu penso que o traço ele sempre esteve lá, né? Só que ele não tinha caminhos que tivessem uma cara que eu dissesse que era minha. Porque eu era a cara de tudo que eu via, tudo que eu absorvia, tudo que eu experimentava. Mas não sem falar que isso era nativo, sabe? Para não parecer que, eventualmente, é distante de cada uma das pessoas que estão aqui, sabe? Eu só acho que, hoje, falando desse processo digital, nós temos ferramentas maravilhosas que nos permitem, né, fazer isso, encontrar esse dialeto individual, né, a partir do processo de utilização mesmo. Né? Um dos dilemas da contemporaneidade para mim nessa área é a sensação que informação é conhecimento. Né? Na verdade, a prática continua, a busca eterna por processos que nos revelem, né, em cada técnica, um pouco de nós. Então, tudo que é humano, na minha opinião, pode ser experimentado por outro, sabe? E por algum motivo, né, eu poderia dizer o meu, acho que cada um dos irmãos aqui, irmãs também, mas o fato é que essa coisa da identidade do traço, na minha opinião, ela já está em cada um, sabe? Assim como a forma de escrever. Mas, conforme a gente vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo experiência, e cada uma delas é forjada de uma forma. Isso é sensacional. Por isso que eu acredito piamente que é necessário, inclusive, se me permite, né, esse adendo a essa fala, a ideia de que isso é uma preocupação terrível, né, terrível, mas necessária porque é um direcionador. Entretanto, a busca por esse caminho identitário, ele é tão cheio de circunstâncias que talvez em algum momento nem a imagem baste para o significar, né? Que é o que o Duchamp fez e outros tantos. Então, eu paro para pensar que nessa construção do meu traço eu precisei passar pela necessidade de me comunicar. Eu perdi a minha mãe aos 3 anos e comecei a desenhar porque eu tinha um primo que desenhava e todo mundo gostava dele, entende? E eu achava aquilo um caminho. E por um acaso, né, eu sou portador de TDAH, então, assim, eu não sabia, naturalmente, e o hiperfoco me arrebentava maravilhosamente nesse processo de agradar o outro. Então, assim, meu caminho começou assim. Depois veio a necessidade, né? Eu sou um cara que tinha o sonho de ser desenhista, porque, de repente, a gente viu uma sociedade muito agressiva, né, economicamente, para pessoas que vinham de onde eu vinha. Então, o desenho era uma coisa que eu sabia fazer, sabe? E aí eu tive que me profissionalizar, assim, usando letra 7, mesmo antes do computador. Quando chegou o 486, a gente achou que ia morrer, cara. Assim, pensei que ia ter um suicídio coletivo de desenhista. Assim, era o fim dos birôs. Então, a necessidade me jogou na rua. E a rua é o lugar mais inacreditável, cara, que existe, sabe, para você se comunicar. Só que para sobreviver eu tinha que fazer fachada, cara. Então eu descobri a aerografia e aí de fim de semana eu pintava, né, grafite ilegal. Sim, não faço isso, ou façam, enfim. É maravilhoso. A rua é um lugar maravilhoso de se comunicar. E aí eu fui conhecendo outros artistas, fui feliz, porque no meu tempo, né, diferente de outros tantos tempos históricos, eu pude encontrar essa gente. E ali há uma exigência. No grafite há uma exigência. Você não pode copiar, velho. Ponto. Entende? Nessa busca, essa soma toda de, né, fazer o barbeiro da tia, ter que aprender naturalismo, entende? Assim, porque eu quero um abstrato de florzinha e, pô, preciso pagar a luz, então, assim, vou estudar essa referência. Assim, descobrindo isso e depois, cara, comecei a fazer faculdade para dar aula numa escola aqui de arte, né, que foi maravilhoso, porque aí eu conheci outros tantos universos, outros tantos mundos. Então, eu gostaria de dizer, e peço perdão pela verborragia, mas é que essa construção de traço, ela dependeu de toda essa história para mim chegar num lugar que é exatamente o seguinte: ele não está pronto, entende? Sim, é isso, sabe? Mas eu entendo uma coisa: eu já tinha um traço, todos temos um traço, todos nos comunicamos pela convenção do processo da linguagem, essa coisa da imersão, né? Sensação, emoção, emotividade, sentimento e racionalização. E, de alguma forma, já somos proprietários disso. Então, se você desenha, fique em paz que vai chegar, né?
e não deixe de experimentar, para chegar nesse mesmo lugar, que só vai acabar, de fato, quando eu não for mais capaz de dizer isso, e sim as pessoas que olham, às vezes, por um projeto que você executa e te reconhecem. Maravilha, Tom, maravilha. Tem um autor, né, um dramaturgo, que diz que são os acasos e as necessidades, né? Eu acho que casam muito com essa nossa experiência artística, né? O que a gente necessita, os acasos que ocorrem. Dentro desse universo da rua, né? Eu também trabalho na rua, e a gente acho que perdeu um pouco essa democratização da rua, né? A rua já não é pública mais, né? A rua é cheio de regras que não sei se cabem muito bem à discussão aqui. Mas entrando nesse campo da expressão, da possibilidade de se expressar, eu também não poderia deixar de questionar vocês esse processo que a gente está vivendo no Brasil, né? Recentemente, a gente teve aí relatos de trechos de histórias do Roald Dahl, que foram censuradas. Agora, ontem mesmo, censuraram o livro do Ziraldo. Como que é para vocês, né, trabalhar com essa pressão, né? Porque se existe essa vigília aí pairando sobre a arte, vocês sentem alguma pressão nesse sentido? Essa questão da censura incomoda? Essa questão da censura, elas potencializa de alguma forma a vontade de criar? Como que vocês estão sentindo, vendo isso? Pode começar, Lu. Pois é. O tipo de arte que eu faço é uma arte... Vamos começar diferente. Eu tenho a minha expressão artística, minha própria, que eu faço para mim e que eu não mostro para os outros, ou eu mostro para poucas pessoas. E eu tenho uma arte que eu posto todos os dias, e assim, é raríssimo eu não postar um dia. E dentro desse Instagram, que eu posto arte todos os dias, eu tive que escolher um caminho. E eu escolhi um caminho fofo, um caminho de frases positivas, que às vezes ele até entra em conflito comigo mesmo. Porque tem hora que eu estou com raiva, tem hora que eu não estou gostando do que está acontecendo no mundo. Então, às vezes, eu solto, assim, mostro para as pessoas uma ilustração ou uma frase que está fazendo sentido para mim naquela hora, mas que o meu público que está ali me seguindo e que é para quem eu estou fazendo essa minha arte, ele choca, ele assusta. Então, por exemplo, semana passada eu postei uma ilustração com a hashtag Criança Não É Mãe. E teve uma avalanche no meu Instagram de pessoas falando que eu mentia, que o que eu estava escrevendo estava errado. Então, assim, isso é só um exemplo, né? Eu tive uma outra experiência bem pior, que eu fui alertada pela Roberta, que está aqui, que estava tendo uma enxurrada de haters no meu Instagram no ano passado, na Semana da Mulher, porque eu postei um desenho da Marielle. Aí, assim, aquela coisa que você não acredita que está acontecendo, porque quando você expressa a sua arte, você está se expressando. Não é para outra pessoa. Quer dizer, a outra pessoa, lógico que ele é seu público, e legal se ele gostar, mas você está falando de você primeiro, né? Então, na hora que você vê pessoas que claramente não entendem de arte, que não entendem do assunto, cair em cima de você e começar a criticar, então fica uma coisa bem desagradável, né? Então, o que eu fiz para sobreviver? Porque eu sou sensível nisso, né? Eu fico triste. Então, para sobreviver, normalmente eu só falo de assuntos com o público grande, eu só falo de assuntos a menos, né? Agora, quando alguém me encomenda um trabalho, por exemplo, que nem o primeiro livro que eu ilustrei era um livro de uma criança que era fã do lixeiro. Então, nesse livro,
a gente não precisa ser... É bonitinho, mas não precisa ser fofinho. Você pode falar da realidade, né? E falar bem, e desenhar, e ilustrar aquele assunto, e vai tudo bem, e é super elogiado. Mas isso quando você sai para a literatura, né? Agora, quando você pensa no grande público, naquela pessoa que te segue todos os dias, eu escolhi me preservar. É complicado, né? Porque como você disse, né? Hoje você tem aí mais de 50 mil seguidores e quando você está se expressando, você tem que se perguntar se esses 50 mil seguidores vão gostar do que você está fazendo, né? Então é um processo bem complicado mesmo. Não, acho que é importante da gente se questionar. Vamos lá? Então, Myron, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, e eu acredito que é o nosso papel como ser humano, sabe? O que a gente tem que fazer aqui é ser nós mesmos, sabe? E isso, né, faz com que a gente tenha a liberdade de se expressar, certo? Mas, como ilustrador, talvez por ter tão pouco tempo ainda no mercado, eu ainda não enfrentei censura, sabe? Não dessa forma. Lógico, no livro Olhos de Pedra, eu posso citar aqui, eu desenhei uma estátua, né, como ela é na França, sabe? Despida, né? E o autor, o França, me pediu, falou, Léo, cobre aí pra gente, né, tal. Mas eu nem encaro isso como censura, mas faz sentido, sabe? A gente pesar na balança, a gente, né, pensar um pouco assim, qual que é o nosso público-alvo, sabe? A gente tem que pesar isso um pouco. Mas, sinceramente, com tão pouco tempo, eu ainda não enfrentei nenhuma censura, sabe? E acredito muito na liberdade. Me sinto livre para me expressar, me sinto livre para experimentar, sabe? Novas técnicas, novos traços, novas cores, sabe? E sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Sabe? Ótimo, muito bom. Acho que a gente não tem uma resposta certa, né? A gente está aqui para levantar questões e pensar junto com vocês. É uma coisa que eu venho, né, visualizando dentro da minha arte também. Recentemente fui apresentar, antes de eu entrar em cena, a contratante perguntou se tinha alguma fala ofensiva na minha apresentação. E aí eu, de palhaço, falei para ela, só de eu estar aqui já é ofensivo, né? Um palhaço estar num lugar já é ofensivo. Então a gente fica nesse lugar assim que não sabe muito bem, né? Como que você agir, né, de forma mais natural dentro dessa expressão. Mas vai lá, Tom, fala um pouco sobre a sua experiência nesse sentido. Cara, eu acho que entre nós que talvez então seja o pior, né, velho, para falar disso. Nossa, cara, são muitas histórias assim, bicho. Porque, veja só, eu, como desenhista e tal, eu escolhi o grafite como uma forma de comunicação que eu podia pensar, né? Além de me comunicar, era pensar. E é óbvio, né, cara, que de alguma forma eu sempre tentei não ser a mais, assim, né? Porque eu me preocupo um pouco não, acho que eu me preocupo muito com essa questão do outro, sabe? Eu até acho que eu sou um bunda mole digital, assim, para falar a verdade, sabe? Quando tem essas polêmicas loucas, assim, sabe? Às vezes eu nem me envolvo, porque eu acho que eu não estou muito aí, não, para esse papo do hype, sabe? Mas é uma coisa minha, eu vou dando conta de viver sem isso e tá tudo certo, sabe? Mas é um lugar que eu acho perigoso pra caraca, assim, sabe? Porque ali não é sobre o que eu digo, é sobre o que o outro entende e é sobre o algoritmo que ele vive, é sobre o viés que ele tem, sabe? E, mano, eu pessoalmente acho que eu não gostaria muito de ser pintado de uma cor que eu não concordo, assim, sabe? Então, eu acho que essa exposição ali, na minha opinião, às vezes ela tem que ser muito bem pensada, sabe, cara? Porque ela atinge as pessoas de uma forma muito diferente de uma troca de ideia, né? Que eu estou olhando a pessoa, eu estou vendo o gesto dela, às vezes estou vendo o desconforto dela em algum ponto, consigo explicar melhor, sabe? Então, eu pessoalmente uso as redes só para o meu trampo mesmo, assim, sabe? Sou cobrado às vezes, né, lá em casa, quando
de aniversário, coisas fofinhas do casamento e tal. Eu falo, pô, amor, mas é que às vezes eu exponho pouco, assim, prefiro o trampo mesmo, né? Acho que para aquele tipo de contato é o que me representa, assim, sabe? Então, nesse ambiente, eu nunca tive muito problema, não, assim. Se eventualmente eu tenho, eu também sou muito deselegante, eu acho, assim, sabe? Não ponho muito mel, assim, não, porque eu acho que também é um lugar meu, sabe? Então, eu acho que ali eu não tenho que ser pedagógico. Eu já evito criar tensão, então não tenho que ser pedagógico, assim. Então, é um lugar ruim, assim, para acontecer isso. Agora, na rua, você é louco, Deus me livre. Imagina, cara, eu assim, nossa, eu poderia ficar falando um monte aqui disso, mas assim, sendo simplista, né? Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou ao tema, né? Ziraldo, né? O Menino Marrom, um livro recentemente retirado de uma escola mineira, inclusive. E o preconceito, enfim. Olha, eu parto da prerrogativa que nós estamos diante de pessoas que, quando cometem esse ato, elas dizem para mim que elas são, o que lhes falta. Sabe? Então, eu tento não levar para o coração, não, até uma certa pena, assim. Até porque na cidade, né, cara, aqui não, aqui em Araxá eu sou até bem fofinho, assim, com as ruas, mas em outras cidades, ou em cidades das cidades onde eu venho, assim, cara, eu acho que a gente não pensava muito na rua como esse lugar que respeitasse isso, sabe? A gente tinha conceitos, assim, de usar, eu usei muito muro abandonado, devoluto, sabe, assim, tomei muito cuidado com residência, eu não peguei lugar público, né? Só se necessário, né? Assim, mas no geral, o conviver com essa condição da liberdade, para mim é uma prerrogativa fundamental, cara. Mas a gente tem que saber que tem consequência. Então, assim, em todos os contextos, ambientes e circunstâncias, a gente tem que estar meio disposto a saber que a vingança é sempre desproporcional, né? Então, de alguma forma, às vezes, sabedoria, na minha opinião, não é deixar de falar, né? É saber aonde falar, com quem falar, de que forma falar, e como isso, de certa forma, funciona efetivamente. Então, eu falo na escola, onde eu dou aula, eu falo no meu ateliê, eu falo na rua, eu falo nos ambientes que me são possíveis, e sempre que posso, me conecto a outros artistas e a gente faz alguma coisa a respeito, até, inclusive, se for pegar um muro, né, cara? Já passei por situações assim, nossa, brother, vou contar só uma, né, para não demorar. Uma vez, cara, houve uma rebelião numa FEBEM em São Paulo, Tatuapé, foi uma coisa pavorosa, né, meu? E aí nós queríamos fazer alguma coisa a respeito, e eu e um outro grafiteiro amigo meu pegamos o muro de uma cervejaria da cidade, que estava abandonada, que era uma via muito legal, assim, central, arterial de Ribeirão Preto. E aí eu pintei um garoto como se ele tivesse com a camiseta, eles falavam que eles se chamavam ninjas, né? Quando eles entravam nesse quadro de rebelião, usavam a camiseta como uma espécie de máscara. E aí eu pintei isso, e um amigo pintou uma outra coisa. E naquele dia, cara, era um dia que a polícia estava recebendo um monte de viaturas novas, e eles estavam fazendo uma espécie de amostra das viaturas. E eram umas 20, cara. E aí eles foram passando e viram a gente naquela situação. E foi horrível, assim, entendeu? Mas foram elegantes, foram educados. Uma outra situação foi na Feira do Livro, cara, lá de Ribeirão. E ela estava ficando grande e tal. E nesse episódio veio o Ferrez, veio uma galera maneira. E nós fomos convidados para pintar uma parada no Quarteirão Paulista, que é onde isso acontece, né? Em Ribeirão Preto, que é um lugar super nobre, onde fica o Pedro II. E tinha uns tapumes, que ele estava em reforma. E aí a galera pintou um monte de coisas, foi uma oficina. E aí um dos garotos, cara, pintou o seguinte: abaixo a violência policial. Por quê? Porque o Carandiru era uma coisa recente, e eles haviam pego, né, alguns policiais haviam pego um artesão da cidade, confundido com bandido, ele apanhou muito, cara, e a galera quis se manifestar. Esse garoto escreveu isso, cara, e entrou um tenente, eu acho, dentro do evento, chamou a coordenadora, pediu para falar comigo, tal, para saber como é que eu podia resolver aquilo, e eu falei que eu não ia resolver, cara. Eu falei, velho, isso é uma manifestação legítima, eu acho que você pode, inclusive, pedagogicamente, levar isso para a instituição e falar, ó, tá vendo, a população está vendo, a gente tem que tomar cuidado, né? Ninguém aqui tem a intenção de fazer outra coisa que não seja contribuir, entende? E aí ele ficou meio chateado, eu não apaguei, eu estava no meio do meu trabalho, eu risquei o meu trabalho, eu falei, esse trabalho foi interrompido por uma questão de censura. E nós entramos no auditório que estava o Ferrez, e ele falou exatamente algo assim, pediu da plateia, e a gente derramou, sabe? Foi maravilhoso, cara, foi intenso. Mas o tapume ficou sem pintar por uns dias. Aí a moça que nos convidou, percebeu que realmente
era uma questão legítima, né? Ela tinha que nos proteger enquanto artistas, né? Era uma relação de troca com as pessoas e muito público, não era só plateia. Então, assim, era ilegítimo aquele ato e deu bom, né? E aí terminou o painel uns dias depois. Mas esse cara, bicho, onde ele me via, cara, ele me dava uma geral. Eu me lembro que uma vez eu estava com a minha mãe, cara, e ele desceu e falou assim: você já sabe, né, Tom? E aí, entendeu? Depois ele me esqueceu. Muito bom, Tom, muito bom. Muito obrigado. A gente está indo para o final. Tem alguma pergunta da plateia? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, assim, para a gente ir caminhando para o final, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o futuro, quais são os planos, se vocês está em algum processo em andamento. Seria legal também falar das redes sociais, não sei se todo mundo aqui, né, conhece o trabalho de vocês, para a gente fechar esse bate-papo. Vou começar com o Tom, porque ele sempre termina, né? Olha lá, hein, Tom. Sobre o futuro, cara, eu acredito que, essa é só uma opinião naturalmente, mas eu acredito que gente como a gente, que faz essas coisas, vive disso, de alguma forma, o futuro chega antes dos nossos conceitos de futuro, assim, sabe? Porque vão mudando as ferramentas, vão mudando as estratégias. Eu acho que todo artista visual contemporâneo é a resiliência, assim, sabe? Porque a gente tem que estar se adequando toda hora, sabe? Lutando para poder estar dentro disso, sendo pouquíssimo romântico no sentido técnico, né? Pode ser old school na alma, mas na prática tem que estar à vanguarda, né? Então, eu acho que o futuro, para mim, nesse momento, é esse lugar nebuloso, né, que o momento me proporciona, mas um lugar absolutamente fantástico, né, e que com certeza vai me dizer e escrever os mapas por onde eu devo ir para que eu possa, como hoje, né, tá fazendo esse rolê. E espero que outros eventos, né, como esse nos deem voz, né, para poder levar às pessoas também essa condição significativa, ferramentas e afeto e essa coisa toda. Então, eu acho que esse é o futuro, né? Eu acho que ele meio, no meu caso, se mistura meio que com um presente, é um pouco mesmo de sobrevivência, assim. E gratidão a todos por terem vindo, terem colado, terem prestigiado e nos dado a oportunidade efetiva de existir além do que a gente faz. Gratidão. Então, você tem algum site, rede social? Tem, pessoal. Quem quiser anotar aí, por favor, é o seguinte, @TomGrafite, Tom com N, tá? Tom Grafite, FFITI. Nos ajude a conseguir maior possibilidade de levar às pessoas o nosso trabalho. Obrigado. Vai lá, Lu, com você. Bom, muitos amigos ilustradores com isso. A minha opinião é que sempre vai ter lugar para o artista humano, real, porque a gente não é máquina, e por a gente não ser máquina, a gente dá uns erros, a gente pensa um pouquinho fora da caixa. Então, isso vai fazer a diferença para quem quiser uma coisa diferente, né? Se a gente sabe que vai ter muita gente querendo facilidade. A facilidade é a arte digital, não a arte digital em si, mas com a inteligência artificial, mas para quem quer realmente uma diferença, o artista está sempre ali. E a outra coisa que eu não queria deixar de falar com vocês é a preocupação que a literatura infantil hoje está com a diversidade, com as individualidades e com a quebra das barreiras. Então, a coisa mais legal que eu tenho visto ultimamente na literatura infantil é o tanto que as pessoas estão valorizando o diferente e fazendo esse diferente ser o normal de cada um, né? Então, eu acho que a gente fica com essa mensagem, que a literatura infantil está muito preocupada em agregar todo mundo e juntar as diferenças para um bem maior. E a sua rede social? Onde o pessoal te encontra? Primeiro, quero agradecer a presença de vocês. Fiquei muito feliz com essa plateia jovem.
A minha rede social é principalmente o Instagram. Agora, sabe, o meu futuro eu construo ele hoje, sabe? E tem sim essa ameaça da inteligência artificial, mas eu acho que a inteligência artificial nunca vai ter alma, sabe? Ela nunca vai conseguir passar o sentimento verdadeiro que um artista é capaz de passar, sabe? Um robô programado, ele pode até pintar um muro, sabe? Mas o sentimento do Tom, ele não vai colocar lá, sabe? A leveza do traço da Lu não vai estar lá, sabe? Então eu acho que a gente ainda tem, sim, bastante espaço, tanto no tradicional quanto no mundo digital, justamente pela facilidade do mundo digital, da gente explorar livremente. É muito fácil explorar no mundo digital. E o meu futuro como ilustrador, sabe? Para mim é inacreditável. Eu não consigo acreditar que eu estou em tantos projetos, que eu tenho, sabe? Eu ainda lanço mais 2 livros, eu estou trabalhando como... eu vou criar a identidade visual de outros projetos. Eu estou me descobrindo muito como artista, sabe? Esse ano, para mim, está sendo incrível. É um prazer gigantesco estar aqui com o Tom, brother, conhecendo a Lu, sabe? Com essa galera jovem aqui, interessada. Eu me sinto privilegiado. Eu acho que o futuro de todos nós aqui é brilhante. E sua rede social, site? E eu peco muito ainda nas redes sociais, mas é leocalix.art. Bom, pessoal. @leocalix.art, Instagram. Desculpa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso bate-papo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho também pode ser pelas redes sociais, Circolando Myron Angel ou circolando.com.br. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.